Sejam muito bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Esse será dentro do possível, um estudo sobre alguns pontos a respeito do livro de Ellen White, o livro Caminho a Cristo. E eu espero que nós consigamos fazer algumas reflexões a respeito dele. Eu vou pegar alguns tópicos, não vou ler o livro todo, né? Se você quiser, ele é distribuído gratuitamente pela Igreja Adventista na internet e você pode ter acesso e lê-lo. Nós vamos pegar apenas alguns pontos e dentro dele nós vamos trabalhar alguns conceitos. Antes disso, eu gostaria de te convidar para uma oração. Se você gostar do conteúdo, te peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal para nos ajudar a divulgá-lo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos em comunhão contigo. Pedimos perdão por nossas falhas e pecados e auxílio no aprendizado da Tua Palavra. Nos ajude para que possamos divulgá-la conforme a Tua vontade e que possamos aprender cada vez mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte. Ellen White foi uma escritora que, segundo nós adventistas acreditamos, foi inspirada por Deus para nos auxiliar a respeito de conteúdos bíblicos. Isso significa que ela está sujeita à Bíblia. Ela está sujeita a aquilo que a Bíblia estabelece como pontos a serem observados. Então, ela é um auxílio, os seus livros são auxiliares da Bíblia. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter como princípio é: toda vez que lemos alguma coisa nos livros de Ellen White, nós temos que ter uma análise bíblica a respeito do assunto. Nós não podemos sujeitar a Bíblia a Ellen White. Então, assim, a Bíblia está dizendo isso, mas Ellen White faz um determinado comentário, então eu vou esquecer tudo isso que a Bíblia diz e vou ficar com o que ela fala. Não. O que nós devemos fazer é o quê? Analisar o que Ellen White fala, analisar o que a Bíblia fala e sujeitar o conteúdo de Ellen White ao conteúdo bíblico. Então, eu preciso sempre interpretar o que Ellen White diz à luz da Bíblia, entender à luz da Bíblia qual é o significado possível para isso. Ele não pode ser um significado que contradiga, ou seja, ele não pode ser uma interpretação. A interpretação não pode ser de uma forma que a Bíblia diz uma coisa, mas eu anulo o que a Bíblia diz em nome daquela interpretação. Eu não posso interpretar os livros de Ellen White dessa forma. Então, tendo esse princípio em mente, um outro ponto que eu gostaria de ressaltar. Infelizmente, existem adventistas que se especializam nos livros de Ellen White, mas não têm quase nenhum conhecimento na Bíblia. É claro que nós podemos estudar e devemos estudar muito todo o conteúdo da Palavra de Deus. Só que o estudo dos livros de Ellen White sem uma contrapartida bíblica fatalmente vai gerar interpretações contrárias à palavra. Por quê? Porque se eu não tenho como parâmetro a palavra de Deus, se eu não tenho como parâmetro o que a Bíblia ensina a respeito de um assunto, eu não vou conseguir interpretar o que ela diz dentro da palavra. E aí, se eu não interpretar dentro da palavra, fatalmente eu vou interpretar segundo os meus conceitos. Por exemplo, quando ela fala de amor, quando ela fala de misericórdia, quando ela fala sobre justiça, quando ela fala sobre severidade, uma série de coisas, eu preciso ter em mente o conteúdo bíblico. Então, por exemplo, a nível de exemplo apenas, se eu vou ler livros como Caminho a Cristo, Parábolas de Jesus, Vida de Jesus, então eu preciso ter em mente que eu preciso pelo menos ter lido uma ou duas vezes os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para entender dentro de que contexto isso está. Quando eu digo pelo menos, assim, no mínimo que você tenha lido, ou que eu tenha lido, um evangelho, o evangelho de Mateus, ou de Marcos, ou de Lucas, para ter pelo menos um vislumbre do que ela está falando, e de preferência que não seja apenas uma leitura, mas que seja um estudo realmente, um estudo efetivamente sobre o assunto, né? Um estudo que nos auxilie para que nós possamos ter uma clara noção, uma noção cada vez mais clara do que ela diz, para que a nossa interpretação não fuja daquilo que dentro da Bíblia pode ser interpretado, ou seja, qual é a limitação
de interpretação para os escritos de Ellen White? É a própria Bíblia. Então, eu não posso ter algo que vá em contradição, que fira o que a Bíblia diz. Então, quando eu vou interpretar Ellen White, para que a minha interpretação sobre o que ela diz não fira o que está na Bíblia, eu preciso ter em mente que a limitação daquele texto é a própria Bíblia, né? E nesse ponto nós precisamos ter bastante cautela. Quanto maior for o nosso conhecimento a respeito da Bíblia, melhor vai ser a nossa interpretação a respeito do que ela, não só ela, mas qualquer outra pessoa disser sobre a palavra de Deus. Então vamos lá. Capítulo 1 do Caminho a Cristo, o cuidado de Deus. A natureza e a revelação. Então nós vamos considerar o quê? Dentro do que nós vamos fazer no quesito de interpretação, nós vamos considerar apenas o texto em português. Se houver alguma variação no texto em inglês, isso pode interferir, dependendo da circunstância, na interpretação. Por quê? Porque aí a tradução, se ela precisar de um ajuste, então isso pode interferir na interpretação. Mas nós vamos basicamente considerar o texto em português, na nossa língua, né? A natureza e a revelação. Então, o que seria a revelação? Seria a própria palavra de Deus, não é? Seria a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, seria a forma que Deus se revelou textualmente, dentro de textos, para nós, através dos seus servos e suas servas inspiradas, não é? Ambas dão testemunho do amor de Deus. Então, a natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. E aí ela fala para nós observarmos, né, tudo que Deus fez, e aí ela coloca um texto bíblico para nos auxiliar a entender esse conteúdo que ela fala. Os olhos de todos esperam em ti, tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo, abres a mão, satisfaz os desejos de todos os viventes. E aí nós temos que ter em mente que desejos dos seres viventes que Deus satisfaz, não é? Então veja que tudo nós temos que ter uma cautela para que a nossa interpretação não venha a trazer algo que não seja principalmente a intenção que Deus teve ao inspirar o autor bíblico a falar alguma coisa. Então, quando nós olhamos para a natureza, por exemplo, nós vemos exemplos da misericórdia de Deus? Sim. Mas nós também vemos exemplos, por exemplo, de uma competição, não é? Entre os animais, né? Os leões, quando brigam por território, e outros animais também. A caça entre animais carnívoros, por exemplo. Então, nós vemos terremotos, maremotos. Então, nós vemos também que a natureza, apesar dela revelar aquilo que Deus revelar a Deus, a natureza já não consegue mais revelar perfeitamente o que Deus é, né? A natureza como nós a temos hoje, por mais que ela seja extremamente bela, ela não é mais perfeita, ela não tem mais todos os aspectos de perfeição que ela possuía quando Deus a criou. Então, aqui as flores de delicados matizes em sua perfeição, aí nós temos que ter em mente o quê? Dentro das limitações da criação atual, né? Ou seja, quando nós olhamos para uma flor, nós temos uma série de aspectos ali extremamente bem calculados, planejados, que nos levam a crer que Deus criou tudo, que é preciso que haja um Criador, né? É preciso que tenha havido um design inteligente, que algum ser, pelo menos um, os trinitarianos creem que são 3 seres, né, que correspondem a um só poder, um só Deus, então que criou tudo isso. Mas quando nós falamos da perfeição das flores, das coisas que existem, termos em mente a perfeição dentro das suas limitações depois do pecado. E aí nós estamos o quê? Nós estamos analisando o que é dito por Ellen White, aquilo que nós sabemos dentro da nossa realidade, aquilo que nós sabemos dentro da realidade bíblica. Veja, isso é uma forma de interpretar harmonizando os escritos, principalmente sujeitando os escritos de Ellen White aos escritos bíblicos e à realidade que nós conhecemos, né? Conforme nós vemos claramente.
Todos testificam da terna e paternal solicitude de nosso Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos, né? A palavra de Deus revela o seu caráter. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender, lemos não só lermos, né? Estudamos, porque é difícil, para você que estiver assistindo, é difícil entender o caráter de Deus apenas pela leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é um livro que foi escrito em outras línguas há muito tempo, né? Há milênios. Então, nós devemos ter em mente que para entendermos a Bíblia, é preciso mais do que apenas lê-la, é preciso estudá-la. Por isso que eu creio que uma parte das pessoas que apenas leem a Bíblia, elas acabam, às vezes, abandonando a fé, porque elas não estão dispostas, muitas vezes, a fazer um estudo, talvez um pouco mais aprofundado, e aí elas lidam com circunstâncias ali que não estão de acordo com o que elas acreditam, não estão de acordo com o que falaram para elas a respeito da Bíblia. Então, esses são pontos assim que é interessante que nós tenhamos um pouco mais de cautela. Quando Moisés orou, rogo-te que mostres a tua glória, o Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Essa é a sua glória. Ela passou diante de Moisés e proclamou, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Ele é longânimo. Aí nós vamos pensar o seguinte, para nós entendermos o contexto que ela está falando aqui, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ir até Êxodo, né? Capítulo 33, e entender o que aconteceu. O que Deus apresentou ali naquele momento em Êxodo? Ele apresentou a si mesmo. Ele não deu nenhuma outra demonstração, além de passar por Moisés de costas, porque ele falou assim que ninguém poderia ver a face dele, né? Vou aqui abrir para que nós tenhamos a oportunidade de ler, né? Êxodo 33. E aí nós vamos no verso 18. E aí Deus diz assim, olha, no verso 19. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu compadecer. Não é? Então veja, ele está dizendo para Moisés uma série de coisas que ele faria. Que ele passaria a bondade, que ele proclamaria o nome diante dele, que ele teria misericórdia de quem quisesse. E aí ele disse, complementa para Moisés, não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então Deus está falando assim, olha Moisés, eu vou mostrar parte da minha glória para você, ou a minha glória dentro dos limites que você possa ver, mas não vou poder mostrar a minha face para você. E aí ele fala, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porá sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda e te cobrirei. Então ele está dizendo para Moisés, olha, eu vou deixar que você veja a minha glória parcialmente, porque na totalidade, vendo inclusive a minha face, nenhum homem pode ver e sobreviver. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Isso é o capítulo 33, não é? E aí depois ele fala, entra já ele falando das tábuas de pedra, etc. Então, qual é o fato que ocorreu aqui? Deus se apresentou a Moisés de costas. Deus não fez mais nada além disso nessa fala. Então, as outras coisas que Deus falou para Moisés, possivelmente aconteceriam o quê? Depois, quando ele fala ali, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Tudo isso ele estava falando sobre outras coisas que ele faria, mas o mostrar a glória ali, o texto está mostrando para nós claramente que é o quê? Que é a glória mesmo de Deus, ou seja, a sua majestade, a sua magnitude, todo o seu brilho, toda a sua luz. Era isso é analisar as palavras dentro do seu contexto, não é? Isso é o que o próprio texto bíblico está dizendo. Mas e aí, como é que a gente faz para harmonizar isso? Não é?
Ora, quando Deus mostra a si, mesmo que parcialmente, a sua glória para Moisés, permite a ele, e além disso Deus disse o seguinte: terei misericórdia de quem eu tiver, me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí, Moisés reconhece a grandeza de Deus e etc. Obviamente, Moisés estava reconhecendo a grandeza de Deus não só por isso, não só porque Deus mostrou a sua glória nesse aspecto para ele, mas porque Deus havia falado para ele uma série de coisas. Olha, eu continuarei a ter misericórdia, eu continuarei me revelando a vocês, né, quando ele fala que proclamarei o nome do Senhor diante de ti, ou seja, o caráter de Deus, inclusive, né, o nome tem muito essa questão de caráter, proclamarei o caráter de Deus diante de ti. Então, quando Moisés ele fala da questão da Jeová misericordioso, isso é lá em Êxodo 34, depois de uma série de outras coisas que Deus também tinha feito. Então isso significa que, olha só, ele pediu para Moisés para Deus mostrar a glória. E Deus fala, olha, eu vou me mostrar de costas. Depois, em um outro contexto, ele continua, né? Seria uma continuação de fatos. Aí Deus fala para lavrar as tábuas de pedra, não é? Deus desceu numa nuvem, se pôs junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor, né? Por quê? Porque Deus estava ali mostrando que ele continuaria com eles, continuaria a ter misericórdia. Então, o que significa? Significa que a glória de Deus, ela não se resume ao seu brilho, ela não se resume a ver a face de Deus, que nenhum homem pode ver, segundo Deus revelou, não é? Não é só ver a sua face, o seu brilho, mas a glória de Deus se manifesta também na sua bondade, na sua misericórdia, nas suas leis que são dadas para o benefício do ser humano. Então nós percebemos que a glória de Deus é um conjunto de coisas que inclui dentro do que o texto diz o quê? O brilho de Deus, a majestade, a magnitude de Deus. Então nós percebemos que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando dentro da palavra o complemento da leitura para não corrermos o risco de interpretar fora da Bíblia, fora do que a Bíblia está dizendo, fora dos limites da Bíblia, né? E aí nós entendemos que quando ele fala, farei passar toda a minha bondade, ele estava falando o quê? Ele estava falando em passar a sua majestade diante de Moisés, ele estava falando em engrandecer o seu caráter diante do povo, ele estava falando em ter misericórdia de quem ele quisesse, né? Então, e aí ele concede a lei para Moisés, Moisés percebe que com tudo isso Deus ia até diante de Moisés, né? Então, em tudo isso, Moisés enxergou a misericórdia de Deus e por isso ele se manifestou no capítulo 34, nos versos 6 e 7. E aí Moisés apressou-se, no verso 8, inclinou a cabeça, adorou, né? E disse, Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, né? Porque este é povo de dura serviço. Então, veja que Moisés entendeu que a glória de Deus, ela não se limitava à sua majestade como um ser, o ser de Deus, mas ela incluía o aspecto físico de Deus e o seu caráter, a sua atitude diante do povo. Então, veja que isso é uma forma de analisarmos o texto à luz da Bíblia. Então, eu aconselho que quando você vai ler qualquer livro de Ellen White, principalmente nas partes que haja versos bíblicos, que você se demore naqueles versos, que você não apenas leia, que você realmente estude, porque a leitura por si, nós brasileiros somos um povo de pouco hábito de ler. Então, o que eu vou falar para você talvez não esteja ainda na sua e na minha realidade, mas nós devemos fazer isso. Na minha, eu digo que está. Graças a Deus, eu tenho, pelo menos nesse aspecto, eu tenho o hábito de ler. Mas talvez não leia tanto quanto necessitaria, né? Então, o que eu aconselho a você? Que leia, por exemplo, pegue o primeiro capítulo, leia ele todo, sem interrupção. E depois, numa segunda leitura, com calma, né? Não com pressa, e numa segunda leitura que você venha a ler com calma, prestando atenção nas palavras, analisando os versos bíblicos, né? Você já teve aquela leitura direta, que você leu o texto todo, teve um panorama ali do texto, e depois você vá e leia com calma, analisando os versos bíblicos, né? E, se possível, né? Se tiver pontos que você não entenda, você marca e de repente dá uma lida um pouco
com mais calma na Bíblia. E assim eu acredito que o nosso estudo ele vai ficar mais rico, mais cheio, mais completo, né, com o poder de Deus. Então vamos lá. Pelas obras da natureza, os mais profundos e eternos laços terrestres, que pode imaginar o coração humano, procurou ele revelar-se a nós. No entanto, essas coisas só muito imperfeitamente representam o seu amor, principalmente por causa do pecado, né? Não obstante a todas essas provas, o inimigo do bem cegou os espíritos, de maneira que foram levados a olhar a Deus com temor, considerando-o severo e inexorável. Ou seja, um ser que assim, é inflexível, que não adianta você clamar a Ele, não adianta você pedir perdão, que Ele não vai, né, ter misericórdia, não vai fazer nada disso. Então, e aí a intenção eu vou ler para você, tudo bem? Alguns significados, por exemplo, severo, né? Inexorável pouco ou nada inclinado em indulgência, rígido, rigoroso, né? Inflexível nas decisões ou na disciplina. Se você pensar em inflexível nas decisões ou na disciplina, né? Aí pode ser que você tenha uma noção aqui do que ela quis dizer com o termo severo. Agora, rígido e rigoroso, isso obviamente Deus é, né? Então, no sentido de rígido e rigoroso, Deus é efetivamente rígido e rigoroso. Mas ele é flexível no aspecto de misericórdia, sim. Ele determina algo, determinou a obediência ao ser humano, o ser humano desobedeceu, e ainda assim ele tratou o ser humano com misericórdia, né? Agora vamos lá para você ter a noção, eu já comentei sobre o termo inexorável, né, que é inflexível, não sujeito a rogos, né, a clamor. Então, como eu já comentei, se você quiser dar uma pesquisada também, né, para a gente dar uma agilizada aqui, mas basicamente o que ela quis dizer é isso, olha, a intenção dela, no caso, que nós percebemos é o quê? É esclarecer que, apesar de ela sabe, e o leitor da Bíblia sabe, o estudioso da Bíblia sabe muito bem disso, que existem pontos muito difíceis de entender que nós, infelizmente, só vamos conseguir entender quando estivermos, possivelmente, com Deus, né? Só Deus para explicar a nós, que são coisas que não cabe a nós entendermos ainda, né? Mas, e ela, considerando todos esses pontos, sabendo disso, ela falou, apesar disso, né, é possível perceber que Deus, Ele é misericordioso, Ele se importa com o ser humano, mas o inimigo do bem, ou seja, Satanás, ele tentou usar alguns pontos difíceis de entendimento na Bíblia para dar a entender que Deus não se importava com o ser humano, que Ele era extremamente rígido, que Ele não haveria espaço para misericórdia, né, ou tentar pintar um ser distinto entre os livros de Gênesis a Malaquias e Mateus a Apocalipse, por exemplo. O Deus de Gênesis a Malaquias é um, o Deus de Mateus a Apocalipse seria outro. Não, e a mesma coisa. Quando nós estudamos efetivamente, nós percebemos, né? Então, levou o homem a imaginar Deus como um ser cujo principal atributo fosse a justiça severa. A justiça severa não é o principal atributo de Deus. Apesar que a justiça de Deus é severa no sentido de rigorosa, Ele é rigoroso realmente, né? Se nós olharmos, Ele é rigoroso, mas não é o principal atributo dele. É um dos atributos que está em pé de igualdade, a sua justiça está em pé de igualdade com a sua misericórdia. É isso que nós percebemos da Bíblia. Então nós temos que ter em mente, quando nós vamos ler Ellen White, é isso que nós devemos fazer. Ter em mente a realidade bíblica, só que para isso nós precisamos estudar a Bíblia também. Um rigoroso juiz, credor exigente e cruel. Ele é um credor exigente? Com certeza ele é um credor exigente, né? Bastou um pecado para que ele tornasse o ser humano mortal, e ele já havia dito isso, se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar mortais. Então ele é um credor exigente? Ele é um credor exigente, mas ele é um credor flexível? Sim, tanto que ele concedeu para nós o quê? Ele concedeu a chance da redenção, a chance de, a todos os seres que, mesmo aqueles que estão em rebeldia, desde que se arrependam e abandonem a rebeldia, que tenham a oportunidade de salvação. Então ele é um ser cruel? Não, ele não é um ser cruel. Ele tem momentos de extrema rigidez, né, de rigidez muito grande, excepcionalmente, né, nós vemos isso. Mas ele é exigente, ele é rigoroso? Com certeza, mas ele também é misericordioso, né? Isso não está acima da sua misericórdia. Está em conjunto, né? Então, vamos lá.
O Filho de Deus veio do céu para revelar o Pai. E aí seria interessante você ler o capítulo 1 de João, né? Que fala que Jesus veio fazer conhecer ao Pai, que ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho fazer conhecer, né? Vier a revelar. Descrevendo a sua missão terrestre, disse Jesus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres. Então, Jesus falou que dentre as suas funções seria o quê? Evangelizar, mostrar as boas novas, mostrar a palavra de Deus como ela realmente deve ser mostrada, para que nós tenhamos uma compreensão exata do caráter de Deus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então veja, ele não está só falando aqui no aspecto de cura física, porque ele fala curar os quebrantados de coração. Então ele veio curar não apenas o físico, mas principalmente o espiritual, o aspecto espiritual do ser humano. Apregoar liberdade aos cativos. E quando nós lemos o contexto bíblico, nós vemos que o apregoar liberdade também envolve e principalmente libertação da servidão, da escravidão do pecado, não é? E aí ele fala, dar vista aos cegos, ao aspecto físico, pôr em liberdade os oprimidos. Então, se você olhar aqui esse texto como um todo, a ênfase aqui, ele fala também da cura física, sim, mas a ênfase desse texto, o principal desse texto, é mostrar que uma das funções de Jesus era libertar espiritualmente o ser humano. Perceba que quando a gente faz uma análise um pouco mais calma, com um pouco mais de tempo em nossa casa, aí nós conseguimos. Nem sempre é possível fazer isso na igreja, porque nós temos uma limitação de tempo, né? Então, quando você estiver na sua igreja, talvez, por exemplo, um ponto importante, por exemplo, eu faço parte da igreja da Vila Cléo em Mogi das Cruzes, e nós estamos fazendo isso aos domingos. Se você, de repente, quiser fazer isso aos domingos ou através de vigílias, aí vocês, né? Mas é importante que isso seja visto com calma, sem tanta pressa, né? De preferência sem pressa, né? Que você veja isso com calma na sua casa e chegue na igreja e compartilhe aquilo que você estudou. E quanto mais todos na igreja estudarem, mais rico certamente será esse estudo, né? Essa foi a sua obra, andava fazendo bem, curando os oprimidos por Satanás. Havia aldeias inteiras onde não existia mais nenhuma casa em que se ouvissem lamentos. E aí você pensa assim, existem coisas que Ellen White disse que nós só conseguimos perceber na Bíblia através de princípios, e outras que não estão necessariamente na Bíblia. Nós acreditamos porque não contradiz o que ela diz, mas, por exemplo, e enriquece o nosso estudo. Mas nesse caso, por exemplo, quando fala que não existia nenhuma casa em que se ouvissem lamentos de enfermo, nós conseguimos ver isso como, por exemplo, vou colocar aqui, Lucas 6,19, por exemplo, diz assim, olha, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Mateus 12,15, Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grande multidões e curou a todas. Então, basicamente, isso aqui é o quê? Se você... Lembra que eu disse para você? É bom que você leia Caminho a Cristo, Vida de Jesus, alguns livros de Ellen White, por exemplo, com os evangelhos. Veja que se você lê os evangelhos, você fala, olha, realmente. E às vezes você já deve ter lido, ou até estudado, e você talvez não tenha percebido, por exemplo, pontos como esse, olha, e ele curou a todas. Então, houve momentos que ele não curou. Houve um momento que ele curou alguns, ele falou em que ele mesmo diz que a incredulidade das pessoas estava ali prejudicando o trabalho, mas houve momentos que a Bíblia fala que ele curou a todos, né? Porque Jesus, por elas passara, ele curara todos, ele curara os doentes. Então, basicamente, o que ela está fazendo aqui é o quê? Ela está reproduzindo um ponto na Bíblia em que talvez alguns ou muitos de nós não tenhamos, ao ter lido ou estudado, prestado muita atenção. Então, ela está dando uma ênfase em um ponto da Bíblia que talvez alguns de nós não tenhamos prestado atenção, né? Isso acontece, né? Muitas vezes nós estamos estudando, estamos enfatizando outros pontos e etc. Mas é importante você perceber que nesse ponto em específico, ela está enfatizando um ponto ali na Bíblia, né, nos evangelhos em específico, que talvez
alguns de nós não tenhamos percebido, né? Ou tenhamos percebido, mas passamos rápido por aquilo, né? Vamos lá. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens, né? Revestiu-se da natureza humana para poder atingir as necessidades do homem, ou seja, ele se tornou efetivamente ser humano, né? Mesmo as criancinhas, os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele, mesmo as criancinhas para ele eram atraídas. Gostavam de subir do joelho e contemplar o rosto pensativo que refletia bondade e amor. E aí, você vai ver um ponto, você vê que logo depois que ela fala isso, ela vai abordar um outro aspecto de Jesus, porque ela sabe que ela precisa abordar o que está nos evangelhos como um todo. Ela não pode simplesmente pregar a Jesus como se fosse um ser que não usasse de momentos mais firmes na sua fala, na sua colocação. É claro que para você imaginar o ponto de crianças quererem se aproximar de Jesus, e mesmo depois de serem repreendidas pelos apóstolos, ainda permanecerem ali para ouvi-lo, é claro que nós percebemos que existia um aspecto caridoso e carinhoso de Jesus, né? Mas esse não era o único aspecto de Jesus, né? E aí ela procura comentar para que nós tenhamos uma visão exata do que Jesus era, né? Porque você vai ver muitos outros pontos de Jesus, né? Haviam aqueles que realmente tinham prazer em chegar até Jesus, mas o próprio Jesus admitiu que havia pessoas ali que chegavam perto dele por causa das curas, por causa dos milagres, né? Haviam pessoas que desde o começo queriam pegar Jesus em algum ponto controvertido e Jesus era firme ali na sua fala. Então, nós temos uma série de aspectos que você só vai entender se você ler os evangelhos, por exemplo. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse. Então, o que ela está enfatizando aqui? Ela está dizendo, tudo que era necessário falar, Jesus falava. Isso que ela está enfatizando. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Então, significa que quando Jesus disse para os líderes da sua época, raça de víboras, né? Quem vos livrará, não é? Raça de víboras, né? Olha só, Mateus 23:33, por exemplo, né? Vou ler até um pouco mais acima, tá? Vou ler para você só ter... Olha, Mateus 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. E olha o que ele fala sobre os escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra. Ai de vós, condutores de cegos, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ai de vós, e ele enfatiza os hipócritas de novo, né? Ao falar do dízimo e etc. Condutores cegos, que quais o mosquito engolis o camelo. Ai de vós, escribas, e ele repete constantemente isso, ele está falando isso em público. Ai de também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade, né? E aí ele fala no verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então veja, e ela diz, mas sempre a proferia com amor. E se você ler isso sem ter em mente o que está escrito nos evangelhos, você pode ter uma noção deturpada de amor. Então você pode pensar assim, então Jesus não falava palavras duras. Falava, nós estamos vendo claramente aqui. Mas, ou seja, falar palavras duras para advertir, para repreender, mesmo publicamente, também é um ato de amor. Talvez na sua mente ou na mente de muitos de nós possa passar a ideia de que amor é só misericórdia, e não é. Nós estamos vendo claramente aqui. Né? E ele estava proferindo isso com amor? Obviamente, né? Jesus não estava proferindo isso com a intenção de não ver aquelas pessoas serem salvas, de não dar àquelas pessoas a oportunidade de arrependimento. Então, é óbvio que ele estava falando com amor. Então, percebe que quando eu leio à luz da Bíblia, eu passo a ter uma noção totalmente distinta do que é o amor à luz da Bíblia. O Jesus bíblico, você pode perceber que muitas vezes ele não se parece nem um pouco com o Jesus que muitas vezes é pregado aí fora
para atrair pessoas e a algo que muitas vezes não está de acordo com aquilo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Em seu convívio com o povo, exercia maior tato, dispensando-lhe atenta e bondosa consideração. Nós vemos isso quando Jesus cura, quando Jesus se compadece das pessoas porque elas estavam como ovelhas que não têm pastor, segundo a Bíblia. Quando ele diz, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis proteger vocês, né? Então, nós vemos constantemente isso, mas nós vemos um ponto de equilíbrio. Ele fazia tudo isso, mas ele não suprimia da verdade uma palavra que fosse. E nós vemos isso claramente aqui. Ele chegou ao ponto de chamá-lo de serpente, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, né? Mas ele proferia isso com amor, o que significa que repreender, buscar justiça, buscar alerta, advertir, isso também é amor. Então, perceba que nós precisamos ter uma noção. Por isso que eu digo para você que é interessante que você tenha uma leitura atenta dos evangelhos para que você entenda à luz da Bíblia o que ela está dizendo. Não era nunca rude, não é? Isso significa que ele não estava sendo rude, ela não considera, a inspiração que foi dada a ela não considerou isso como um sinal de ser rude. Então, muitas vezes a pessoa, por qualquer coisa que seja falado, o fato dela ficar ofendida já é interpretado como que a fala dita a ela foi rude. E, na verdade, nós estamos vendo aqui Jesus sendo bastante duro. Mas, se ele não era nunca rude, então nós temos que entender que aqui ele não foi rude. Ele falou muito forte, mas dentro do necessário. Isso é analisar à luz da Bíblia. Perceba que por isso eu preciso ter um conhecimento para ver, olha, mas como Jesus agiu? Ele não era nunca rude, mas como Jesus agiu? Então isso aqui não é ser rude. Então, repreender a pessoa, inclusive com palavras duras, não é ser rude. O fato de uma pessoa se ofender pelo que é dito não significa que aquilo foi uma forma rude de falar, não é? Jamais pronunciava desnecessariamente, olha só, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Ele foi severo no sentido de ser rígido em muitas coisas que ele falou? Com certeza. Não é? Com certeza. Quando ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, muitos foram embora. E aí os discípulos falaram para ele assim, Senhor, duro é esse teu discurso, quem o pode suportar? E ele falou, vocês também querem se retirar? E aí qual foi a resposta? Só tu tens a palavra da vida eterna. Esse foi o ponto chave, não é? Então, ele não pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. E aí, para que nós entendamos o que significa isso, que se você é um cristão, obviamente, independente do que está dito no livro, se você é um cristão e você acredita que o que está na palavra é palavra de Deus, então, obviamente, você não vai entender que haja palavras desnecessárias na Bíblia. E se você acredita que não há palavras desnecessárias na Bíblia, então você vai... E isso é um princípio para você como um cristão que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então você vai falar, não, a Bíblia não tem palavras inúteis, desnecessárias. Se a Bíblia não tem palavras inúteis, desnecessárias, nos momentos em que Deus é severo, nos momentos em que os servos de Deus são severos, conforme a palavra de Deus, reproduzindo aquilo que Deus falou. No momento que Jesus é severo, ele não vai ser desnecessariamente severo. Perceba que quando você estuda a palavra, inclusive você vai se identificar com algumas falas que forem colocadas no livro, por quê? Porque você já vai ter uma noção bíblica a respeito disso. Falar, não, mas é óbvio que jamais Jesus se pronunciou desnecessariamente uma palavra severa. Ou seja, sempre que ele foi severo, foi necessário. Mas por que ela está enfatizando isso? Porque nós sabemos que o inimigo pode pegar esses momentos em que Jesus foi severo para dizer que Jesus não se importava com a humanidade, por exemplo, que ele estava ali colocando um padrão impossível, e ela está dizendo que não, porque nós sabemos que não, nós estudamos na Bíblia, e ela está enfatizando isso para que aqueles que não tenham percebido isso ainda, que reflitam sobre isso. Quando você vê, olha, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa, e você fala, não, mas não existem palavras necessárias na Bíblia. Então isso é o quê? Essa é uma decorrência desse princípio. Se não existem palavras desnecessárias e inúteis na Bíblia, então quando Jesus foi severo, ele não foi severo desnecessariamente.
Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Por exemplo, quando ele disse para a mulher: não é justo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Né? Ele foi cuidadoso, mas ele provou a fé daquela mulher. E a mulher fala: não, mas os cachorrinhos também têm direito à migalha dos seus donos. Ele falou: olha, grande é a tua fé. Então veja que ele provou o ser humano, muitas vezes provou, não é? Mas não infligiu dores desnecessárias. Por exemplo, quando ele permitiu que Maria e Marta sentissem dores pela morte do seu irmão, e assim, e todos sentimos dor, vamos sentir isso em algum momento, né? Pela perda de um ente querido, de um familiar, alguém da família querido, um amigo querido, ou mesmo pela nossa empatia com a humanidade em geral, quando nós sabemos que alguém morreu, que alguém está doente, né? Então nós temos essas dores, né? Por exemplo, quando Jesus permitiu que Marta e Maria sofressem pela morte do irmão de Lázaro, então o que ele estava? Ele não estava motivando uma dor desnecessária. Então veja que quando você começa a refletir sobre esses aspectos e vai até a Bíblia, e estuda a Bíblia, aí você começa a pensar mais sobre o que passou ali sem você perceber, ali sem você entender na palavra de Deus, não é? Não censurava as fraquezas humanas. E aí nós temos que pensar o seguinte: o que ela quer dizer com censurar? Porque ele repreendeu as fraquezas humanas? Com certeza. Mas ele também se ofereceu como um resgatador, como um auxiliador diante das fraquezas humanas, não é? Ele não humilhava nenhum ser humano pelas fraquezas humanas, mas ele repreendia o ser humano nas suas fraquezas para que nós lutássemos diante. As fraquezas que eu estou me referindo são fraquezas de caráter, né? Então, não fraquezas naturais como dores, né? Medos, não é? Dizia a verdade, mas sempre com amor. Então veja, quando eu sujeito isso ao que está na Bíblia, aí eu entendo que em tudo isso que Jesus falou, em todos esses momentos que ele foi duro, em que ele falou com rigidez, isso também é amor. Ou seja, não é só falar coisas agradáveis que são sinal de amor, falar coisas duras, falar coisas rígidas, falar coisas para que as pessoas acordem, entendam a situação que nós realmente estamos e busquemos mudar de vida, também é amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade, a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Então ela faz questão de dizer: não, eu sei que as repreensões são fortes, são fulminantes ali, mas o pranto transparecia em sua voz, ou seja, a tristeza, ele não falava isso com alegria. É isso que ela está deixando claro, que muitas vezes Jesus, inclusive ele chorou, né? Mas é evidente que ele não chorou em todos os momentos que ele tenha falado, mas a tristeza em sua voz, né, era percebida quando ele falava, quando ele tinha que repreender as pessoas, né? Ou seja, ele não fazia isso com alegria, apenas para tripudiar, para se vangloriar em cima das pessoas, né? Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, né? E que recusava recebê-lo, a ele que era o caminho, a verdade e a vida. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. E ela fala: tal é o caráter de Cristo revelado em sua vida. E como é que você vai saber que esse é o caráter de Cristo revelado em sua vida? Como é que você vai confirmar isso? Estudando os evangelhos. Então ela está nos convidando a ler os evangelhos com essa ótica. E não só ler os evangelhos, mas ler a Bíblia. Ela fala lá de Êxodo, ela fala do Antigo Testamento, né, o que é conhecido, chamado, que são os livros de Gênesis a Malaquias, né, que são as escrituras hebraicas. Então, ela fala: olha, te convido a olhar a Bíblia, a estudar a Bíblia, tendo em mente esses enfoques, né, que ela está colocando nesse livro, não é? É do coração do Pai que as torrentes de compaixão divina manifestas em Cristo fluem para os filhos dos homens.
Então ela está dizendo assim, olha, aquilo que Jesus fez é o amor do Pai demonstrado nele, através dele. Então o Pai também nos ama da mesma forma. Foi para nos remir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Então veja, não foi apenas a morte de Jesus que foi concedida para nós para nos auxiliar no processo da redenção. E nós lemos isso claramente na Bíblia, né? Os evangelhos não retratam apenas o momento da morte de Jesus, mas pontos importantes da sua vida que nos servem de exemplo, que nos servem de apoio, de incentivo, né? Deus permitiu que seu Filho amado, cheio de graça e verdade, viesse de um mundo de indescritível glória, ou seja, indescritível majestade, magnitude, né? Comportamento impecável, para outro mareado e corrupto pelo pecado e obscurecido pela sombra da morte e maldição. Ele saiu de um local onde não há morte, não há choro, não há dor, né? Pelo menos não provocada por aqueles seres. Obviamente, eu acredito que tanto Deus como os anjos sintam ali uma tristeza em saber o que ocorre aqui nesse mundo, né? Consentiu em que ele deixasse seu amoroso seio e a adoração dos anjos para sofrer ignomínia, injúria, humilhação, ódio e morte. Foi o peso do pecado, a sensação da sua terrível enormidade e da separação por ele causada entre Deus e a alma que quebrantaram o coração do Filho de Deus. O peso do pecado, a sensação da terrível enormidade e separação por ele causada que quebrantaram o coração do Filho de Deus. Então, assim, nós sabemos pela leitura da Bíblia que Jesus sentia muita tristeza em perceber que por mais que ele se dedicasse muitas vezes, as pessoas ali, quando ele falou, por exemplo, quando ele curou os leprosos, né, falou, olha, não foram 10 os curados, né? Isso não era apenas um alerta, era uma manifestação dele de expressar às pessoas, olha como a ingratidão ocorre nas pessoas, né? Quer dizer, foi curado, esqueceu o que aconteceu, né, esqueceu quem o ajudou. É óbvio que Jesus aqui não está falando que ele não queria ser bajulado, nada disso. Mas ele queria ter a oportunidade de conversar, possivelmente, novamente com aquelas pessoas e auxiliá-las mais ainda, né? Só que a ingratidão, muitas vezes, ela nos priva de maiores bênçãos. Mas esse grande sacrifício não foi feito para engendrar no coração do Pai o amor. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Falou, olha, e nem para dispô-lo salvá-lo. Ou seja, não foi o sacrifício que trouxe amor ao Pai. Foi o amor do Pai que trouxe o sacrifício. Ou seja, Jesus não precisou morrer para que o Pai nos amasse. Né? Não foi para que o Pai nos amasse, mas foi porque o Pai nos ama. Ou seja, o amor do Pai não é a consequência do sacrifício, é a causa do sacrifício de Jesus. E não só do sacrifício, mas da sua vida, do seu exemplo e de tudo que Deus nos concedeu através da sua palavra. Ninguém senão o Filho do Homem poderia efetuar nossa redenção. Isso aí nós temos que ter em mente no estudo da palavra, né? Que é um processo relativamente complicado, né? Mas assim, tem pontos mais simples de serem percebidos, mas é complicado no sentido de nós demonstrarmos, né? Mas quando nós lemos a Bíblia de Mateus e Apocalipse, e em especial, por exemplo, falas como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fala de Hebreus dizendo que Jesus é o nosso sacrifício perfeito, é o nosso sacerdote perfeito. E aí nós percebemos, ninguém senão o Filho de Deus poderia efetuar a nossa redenção. Ou seja, quando você lê cada uma dessas frases, e isso levanta em você e em mim um desejo de estudar mais a Bíblia para entender por que ela falou isso, o nosso estudo se enriquece. Quando você lê isso aqui como uma afirmação e simplesmente sujeita a Bíblia, o que está escrito aqui, aí você e eu perdemos a oportunidade de estudarmos a palavra e, focando nesse aspecto, buscarmos um entendimento melhor dentro do que está escrito na Bíblia, né? O preço pago por nossa redenção, o infinito sacrifício do nosso Pai Celestial em entregar o seu Filho para morrer por nós, deveria inspirar-nos ideias elevadas sobre o que nos podemos tornar por meio de Cristo. Então, o que ela está basicamente dizendo é o quê? Que nós precisamos
ter isso em mente ao nos colocarmos aos pés de Deus, a fazer com que Deus seja, além de nosso Salvador, o nosso Senhor. Vede quão grande amor tem concedido o Pai, ao ponto de ser chamados filhos de Deus. Pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem voltar a ser chamados filhos de Deus. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça. Quanto mais estudarmos o caráter divino à luz que vem da cruz, tanto mais veremos a verdade, a misericórdia, a ternura e o perdão aliados à equidade e à justiça. Então, veja, quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da palavra de Deus, à luz do que Jesus nos revelou através dos evangelhos, mas não só através disso, mas através de um estudo atento das Escrituras como um todo, nós conseguimos equilibrar misericórdia e justiça divinas e percebemos que Deus, ele não foi demasiadamente severo, ele não foi cruel, ele não é cruel, ele não é injusto, não é? E tanto mais claro discerniremos as inumeráveis provas de um amor que é infinito, de uma eterna compaixão que sobrepuja o amor anelante de uma mãe para com o filho extraviado. Então ela diz, olha, e nós vamos perceber que mesmo naqueles momentos em que Deus se manifesta na sua palavra de forma mais dura, mesmo em tudo isso, e isso é que é importante nós entendermos, né? Porque se só houvessem palavras ternas na Bíblia, ela não precisaria escrever nada disso, não é? Então ela está escrevendo não só porque a corrupção na mente humana fez com que muitos entendessem fora da palavra que Deus é cruel, mas porque muitas vezes, numa má compreensão da palavra, as pessoas poderiam entender isso também. E ela diz, em tudo que está na palavra, tanto na sua justiça e equidade como na sua misericórdia, nós percebemos a compaixão que é tanta que é maior até do que uma mãe para com um filho extraviado. Que Deus possa nos abençoar, que tenha sido útil esse estudo e até o próximo estudo. Um grande abraço, peço que me acompanhe nessa breve oração de encerramento. Ó Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, que possamos aprender cada vez mais de Ti, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, até o próximo estudo.